importante nós fazermos como que uma recapitulação dos últimos domingos, porque há como que um itinerário. No domingo retrasado, nós ouvimos a parábola do bom samaritano, o Senhor nos ensinando a nos relacionarmos, de certa maneira, com pessoas desconhecidas. Quem é o meu próximo? A resposta é você que deve se aproximar, você que deve ir ao encontro do outro, né? Então, como nos relacionamos com pessoas mais desconhecidas? No domingo passado, nós ouvimos, né, sobre a virtude da hospitalidade. De novo, exemplo de Abraão, que recebe os 3 anjos, que recebe a própria Santíssima Trindade, né, e faz de tudo para recebê-los bem. E o exemplo também de Marta e Maria, né, que recebem Jesus em casa. Né, a casa de Marta e Maria era como que a casa preferida, vamos dizer assim, de Jesus. Né? Jesus tinha seus prediletos, tem seus preferidos também. E a casa de Marta e Maria era sempre o lugar onde Jesus ficava hospedado quando ele ia em Jerusalém, que era o lugar mais próximo, né? Não tinha um lugar em Jerusalém mesmo para ele ficar, ele ficava na casa de Marta e Maria, e claro, né, seu irmão Lázaro. E aí nós vemos como receber as pessoas, nós vemos ali estas 2 imagens das 2 irmãs, Maria que fica ali aos pés de Jesus, Maria que é modelo de oração, escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada, e Marta que tem as preocupações do dia, né, as preocupações da vida. Então o Senhor nos ensina ali a nos relacionarmos com as pessoas que são mais conhecidas a nós, a recebermos bem estas pessoas. E hoje, no Evangelho de hoje, o Senhor ensina-nos a rezar com o Pai Nosso. Na verdade, aqui um dos discípulos pede para que o Senhor ensine eles a rezar. Ou seja, como nos relacionamos com Deus, com Ele mesmo, né? Esse pedido do discípulo aqui de ensinar a rezar é interessante porque, olha só, ele diz, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Ou seja, a maneira de rezar de um determinado grupo é diferente de outro grupo. João Batista ensinou seus discípulos a rezarem de uma maneira e Jesus vai ensinar também de outra maneira. Por quê? Porque o que o discípulo está pedindo aqui não é necessariamente uma oração para ele decorar e ficar repetindo. Não é simplesmente isto. Mas é a maneira de rezar, a forma de se dirigir a Deus. E é nisto que o Pai Nosso é tão revolucionário, de certa maneira. Porque o judeu, quando ele ia rezar, ele sempre colocava ali, né, essa imagem de Deus onipotente, Deus, né, o El Shaddai, né, ou seja, o Deus lá em cima nos céus, Deus onipotente e tudo mais, falava muito do seu poder. Aqui o Senhor começa a oração dizendo, olha, quando vocês rezarem, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Chamar Deus de Pai, de fato é uma das grandes novidades do Evangelho. Os judeus não chamavam Deus de Pai, eles chamavam Ele de Pai em certas circunstâncias, mas sempre quando se referiam a uma paternidade de Deus em relação ao povo como um todo. Não era uma paternidade pessoal, né? Deus que é meu Pai, Pai do Padre Lucas, né? Não, era algo como que Deus como o Pai do povo de Israel, era algo mais geral, né? Não tinha essa intimidade, né, que o Senhor coloca aqui. Lembremos aqui, o Senhor acabou de rezar, Ele estava rezando. Então a oração que Ele ensina para os discípulos, ela, como é que eu posso dizer, ela acabou de sair do forno, né? Então Ele está ensinando exatamente do jeito que Ele estava rezando. Pai, santificado seja o teu nome. Mas aqui voltando ainda, a maneira de rezar de Jesus está intrinsecamente ligada àquilo que Ele ensina. Nós rezamos de acordo com aquilo que nós cremos. Então nós precisamos crer, então rezamos, né? Nós rezamos assim. É o que na igreja nós chamamos de lex credendi e lex orandi. A lei da fé é a lei da oração. Nós rezamos da maneira como nós cremos. E por isso, infelizmente, que hoje na igreja há tantas maneiras diferentes às vezes, né? Muito diferentes de rezar, né? Na missa às vezes, rezar a missa. Por quê, né? Porque às vezes passa pela cabeça do povo, e às vezes até do padre, né,
que a missa é uma ação para o povo, que a missa é uma ação tão somente para as pessoas, que a missa é uma ação para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Isso muda totalmente a forma como nós rezamos, quando nós pensamos dessa maneira. Se eu penso que a missa é, antes de tudo, o santo sacrifício do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no nosso hoje, ou seja, um sacrifício oferecido a Deus. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo oferecido a Deus. Agora, se eu penso que a missa é para mim, para me agradar, que eu tenho que me sentir bem, eu vou rezar a missa de outro jeito. Então veja que compreender a fé, se a fé católica não está clara, a gente começa a rezar de outro jeito. A gente começa a rezar igual protestante, a gente começa a rezar igual pagão. Por isso a fé é tão importante. Então esse ensina-nos a rezar. Essa oração, a maneira de rezar está ligada à tua fé. Se você tem uma fé diferente, você vai rezar diferente. Veja, o protestante reza de um jeito, ele tem um modo dele de rezar. O católico tem seu jeito de rezar. Por quê? Porque a fé é diferente. Nós não temos a mesma fé. Padre, mas é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, porque a fé é diferente. Não é o mesmo Deus. A compreensão de quem é Jesus, de um protestante, é totalmente diferente da nossa. A compreensão de quem é Deus, e de como Deus se relaciona conosco é diferente. Pega um adventista do sétimo dia, ele tem uma compreensão totalmente diferente da nossa. Para ele acha que a gente tem que guardar o sábado ainda, que não pode fazer nada no sábado, igual um judeu. Vê que a fé está ligada à forma de rezar, e ele vai rezar do jeito dele, nada contra, ele reza lá do jeito dele. Mas é importante nós entendermos isso, que a oração, ela está ligada àquilo que você crê. Então, o que nós cremos? Nós católicos, nós cremos em um Deus que é Pai, em um Deus que é Sua Majestade infinita, e por isso nós dizemos: santificado seja o Teu nome. Ou seja, Deus é santo, o nome de Deus é santo, mais santo do que tudo, é sagrado, e por isso todo o nosso respeito. Quando nós rezamos assim, nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. Reconhecendo o quão acima de nós Deus está, nós reconhecemos o quanto Ele desceu para se fazer Deus conosco, para estar no meio de nós, como nós costumamos dizer, Ele está no meio de nós. Então veja que é importante reconhecer sim a majestade de Deus, para que a gente tenha a dimensão de quanto Ele se abaixa para ser Deus conosco, para estar conosco na Eucaristia. Então veja, o Senhor continua: dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, o pão, que é o pão espiritual, o pão também material que nós precisamos. Antes disso, uma das partes mais importantes aqui: venha o teu reino. O que nós queremos dizer quando nós rezamos isso? Venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então, para a oração, nós precisamos de algumas coisas aqui, para que a gente reze de fato como católico. Primeiro, a gente precisa se colocar na presença de Deus. Isso é fato. Preciso me colocar na presença de Deus, senão só vou repetir várias palavras. Então eu preciso estar na presença de Deus. Claro, a presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor, mas se você na sua casa, sei lá, você tem uma imagem lá do Sagrado Coração, então ali, aquela imagem ajuda você a se colocar na presença de Deus. Você sabe que Deus está presente em todos os lugares, e Deus te vê, Deus te conhece, escuta a tua oração, seja lá onde você estiver. Então a imagem, ela ajuda você a se colocar na presença de Deus. Você sabe que a imagem não é Deus, óbvio, né? Precisa ficar repetindo isso, né? Enfim, então a imagem ajuda dessa maneira. Então se colocou na presença de Deus, então você diz as palavras, reza, fala com Deus, E o que nós pedimos? Nós pedimos que seja feita a vontade dEle. Veja, nós podemos pedir muitas coisas, mas o que nós sempre temos que pedir, que seja feita a vontade de Deus. Nós
não rezamos para mudar a vontade de Deus. Nós rezamos para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe das nossas necessidades muito mais do que nós. E aqui, então, é importante nós diferenciarmos a oração pagã da oração católica. Na oração pagã, as pessoas rezam para mudar a vontade de Deus. Eu vou lá e ofereço lá um franguinho lá com farinha e pinga lá para o orixá, pro orixá lá do candomblé, não sei, dessas religiões afro, para quê? Para que ele faça o que eu quero, né? Ele tem que fazer o que eu quero, né? Por isso que eu vou lá e ofereço o negócio, né? Isso é oração pagã. Na oração católica nós nos curvamos diante de Deus, nós pedimos, nós dizemos: Senhor, te peço isto aqui, e seja feita a tua vontade, o Senhor sabe o que é melhor para mim, né? Ou seja, enquanto na oração pagã eu quero controlar Deus, eu quero controlar o mistério, na oração católica nós nos submetemos ao mistério, nós nos submetemos a Deus. E assim que um católico deve rezar. Então, que seja feita a vontade de Deus. E aí entra, né, o veneno da serpente na nossa alma, muitas vezes no nosso coração. Por quê? Que se seja feita a vontade de Deus, muitas vezes não soa os nossos ouvidos tão bem, né? Às vezes a pessoa vem e fala assim: padre, reza por esse meu parente aqui, ele está doente, reza para que ele fique curado, né? Aí a gente, sim, vamos rezar, né? E que seja feita a vontade de Deus, né? Aí a pessoa já, né? Já, como assim, né? E se a vontade de Deus não for boa? E se a vontade de Deus não for que ele seja curado? E se a vontade de Deus não for a mesma que a minha? Veja que essa desconfiança, ela existe muitas vezes no nosso coração. A gente desconfia, né, de Deus. Essa desconfiança foi implantada, né, lá no início, no paraíso, em Eva. Eva diz: olha, não, ele disse que a gente não pode comer desse fruto aqui, né? Aí a serpente: não, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto aí, não é que você vai morrer, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal, né? Então você implanta a desconfiança de Deus, e essa desconfiança de Deus está até hoje no coração de muitos de nós, e é difícil arrancá-la, é difícil, né? Porque exige uma confiança em Deus, exige um se abandonar em Deus, exige, porque, e é difícil porque a gente quer fazer a nossa vontade, obviamente. A gente fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas a gente quer que seja feita a nossa, né? Muitas vezes é isso. Então, veja, essa mordida da serpente, é preciso que nós confiemos no Senhor. A vontade dele é, né, melhor, ele sabe muito mais. Veja, Deus vê toda a história, nós temos uma visão muito limitada das coisas. Às vezes, aquela pessoa estar doente vai convertê-la. Às vezes, aquela doença vai ajudar na conversão daquela pessoa. E nós não sabemos. A gente pode pedir, sempre peça, né? Reze para que as pessoas fiquem curadas. Não fica rezando para a pessoa ficar doente, não, pelo amor de Deus, né? Mas reze pedindo a Deus que a pessoa fique curada, reze, mas que seja feita a vontade dele. Ele guia melhor a história do que nós. Nós não temos a visão de Deus da história. No último dia, no teu juízo particular, quando você morrer, e também no último dia, o Senhor vai revelar toda a providência dele. Ele vai revelar como ele guiou a história. E nós vamos saber, né, como ele guiou toda a história e como ele guiou a tua história pessoal. Quando você morrer, Deus vai infundir na sua alma esse conhecimento. E você vai conhecer, vai saber como que ele guiou a tua história. E como você não correspondeu ou correspondeu à graça dele. Então, essa confiança é necessária, muito importante. Venha o teu reino, ou seja, que o Senhor reine de fato sobre nós. Quando nós temos essa desconfiança, na verdade nós estamos querendo reinar no lugar de Deus. Então veja, isso é muito importante para a oração. Aí você pode perguntar, né? Com isso a gente pode ir concluindo, né? Porque você viu que eu não cheguei nem na metade do texto, né, de hoje, mas vamos concluindo já aqui, né? Muita coisa poderia ser dito, com certeza, é um texto riquíssimo. Veja, afinal é o Pai Nosso aqui. Veja, você pode se perguntar então: padre, então para que a gente reza se Deus não vai mudar a vontade dele? Deus não muda a vontade dele, porque a dele já é a melhor de todos. Ele é a própria bondade, né?
Ele é a própria sabedoria, então Ele sabe o que é melhor para mim, mais do que eu. Então para que eu vou rezar? Né? Então, Deus quer nos conceder certas graças através da nossa oração. Isso é vontade de Deus, que Ele quer nos conceder certas graças através da nossa oração. Às vezes a conversão de alguém, às vezes a tua própria conversão, obviamente, né? Deus quer a tua conversão, obviamente, Deus quer a tua salvação, né? E também, às vezes, alguma cura, até algum milagre, Deus quer conceder, às vezes, através da nossa oração. Por isso a gente deve pedir, né? Com toda a humildade, com toda a confiança em Deus, a gente deve pedir sim, sem problema, né? Mas então, por que Ele quer conceder certas graças através da nossa oração? Para que você tenha mérito nisso, para que você tenha mérito, para que você tenha uma glória maior no céu, porque você se esforçou, intercedeu por aquela pessoa. Veja como Abraão intercedeu, né? Aqui por Sodoma. Na verdade, aqui ele estava intercedendo, era por Ló, o sobrinho dele que estava em Sodoma, né? Ele intercedeu, ele foi diminuindo, né? De 50, 45, e foi diminuindo até 10. Aí ele parou em 10, né? Acho que ele, é melhor parar por aqui, né? Já está bom. É porque não tinha nem 10 justos em Sodoma. Só tinha um justo em Sodoma, que era Ló. Aí o que o Senhor fez? O Senhor foi, enviou seus anjos a Sodoma, tirou Ló de Sodoma, né? E então ele destruiu Sodoma, né? Então ele destruiu, ele salvou o justo pela intercessão de Abraão. Ou seja, Abraão, Deus poderia simplesmente salvar Ló sem problema nenhum, mas ele quis que Abraão intercedesse. Para quê? Porque a intercessão é sinal de caridade. A intercessão é sinal de que a caridade está crescendo no teu coração. E por isso nós rezamos também pelos outros, porque nós amamos estas pessoas. A gente reza pela conversão de um parente nosso, a gente reza também para que alguém fique bom, fique curado, né, para que possa louvar a Deus. A gente reza pela salvação da alma do outro. Então Deus quer nos conceder certas graças através da nossa oração, para que nós tenhamos mérito nisso também. Ele poderia, Ele mesmo fazer, né? Ele pode, mas Ele quer que nós participemos disso, para que o nosso amor cresça também. Vou dar um outro exemplo, vai ficar ainda mais claro isso, e com isso a gente pode encerrar, né? Para não ficar muito longo. Veja, Santa Mônica e Santo Agostinho, nós vamos celebrar a memória destes dois santos, inclusive um seguido do outro, né? Um dia é Santa Mônica, no outro dia é Santo Agostinho. Santa Mônica e Santo Agostinho. Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão do filho, né? Por Santo Agostinho, mais de 30 anos. Veja, Deus poderia ter convertido Santo Agostinho sem a intercessão de Santa Mônica, poderia, sem problema. Ele poderia ter convertido Santo Agostinho somente pela pregação de Santo Ambrósio, que já era muito boa, né? Mas ele quis que Santa Mônica perseverasse na oração. Perseverasse na oração. E olha o tamanho de Santo Agostinho, olha o tamanho de Santa Mônica para nós, né? Se nós conhecemos a história da igreja, aliás, se você conhece a história da humanidade, né, do Ocidente, da civilização ocidental, você vai conhecer Santo Agostinho. Não precisa nem ser católico. Até quem não é católico tem que estudar a história e ouvir sobre Santo Agostinho, de tão grande que o homem é, né? Além de um grande santo, o doutor da graça. Então veja, Deus quis que Santa Mônica participasse dessa grande obra, e por isso Santa Mônica é uma campeã na fé, podemos dizer assim, uma grande santa, modelo de todas as mães que rezam pelos seus filhos, modelo de todas as mães. Então veja, é por isso que a gente precisa rezar, e por isso que Deus quer conceder certas graças a nós, através da oração, para que você, né, tenha mérito também, né? Assim, você participa dessa grande obra, que é a salvação de uma alma de alguém. Por isso, não nos cansemos de rezar uns pelos outros, de rezar, claro, também pela nossa conversão, que todos nós precisamos converter, sempre mais, mas rezemos também uns pelos outros, pela conversão do nosso irmão. Não somente reze, ofereça algum sacrifício, né? Às vezes fazer um jejum por uma pessoa, né? Por alguém próximo a você. Hoje em dia, né, as pessoas, é tranquilo a gente dizer para as pessoas rezarem uns pelas outras.
e essas pessoas escutam e está tudo bem, né? Não, tudo bem, vou debulhar uns textinhos aqui, né? Para aquela pessoa, tá certo, padre, vou debulhar uns textos. Agora, oferecer algo ainda maior, como intercessão, ainda maior que a oração, é você oferecer um sacrifício. É você fazer um jejum por alguém. Olha, nessa sexta-feira agora eu vou jejuar pela minha prima aqui, que ela precisa de conversão. Eu vejo que ela está no caminho errado. Vou jejuar pela conversão dela, para que ela mude de vida, né? Vou jejuar aqui por um parente meu. Vou oferecer um sacrifício, né? Vou passar aí 30 dias sem mexer em rede social. Imagina, essa é uma mortificação grande para muita gente hoje, né? Até para o padre, não vou mentir não, né? Então, veja, oferecer um sacrifício é ainda maior do que a oração. Em relação à intercessão né? Então, não subestimemos o valor da intercessão, né? Nossa Senhora de Fátima disse, né, aos 3 pastores: muitas são as almas que se perdem no inferno por falta de quem faça penitência por elas, por falta de quem reze por elas. Nós precisamos rezar pelas pessoas, né? Além de anunciar o Evangelho, que isso de fato é importante, precisamos rezar por essas pessoas, né? Assim devemos fazer. A intercessão é a nossa participação na obra de Deus. Importante que nós façamos isto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.